com a proximidade da volta do Messias, mais os caídos se utilizarão de truques e mentiras para enganar as pessoas, e assim tirá-las do caminho da salvação. E para este fim eles usarão suas marionetes, os líderes religiosos, os quais são responsáveis por enganar bilhões de pessoas, por meio de suas incontáveis doutrinas e denominações religiosas. Como se não bastassem perverter toda a palavra do Messias, ensinando doutrinas de prosperidade, demoníacas e idólatras, eles ainda criaram várias heresias e ensinamentos falsos, a ponto de ir contra a própria palavra do Mestre, acerca do fim. Nos últimos tempos vimos inúmeras heresias, todas oriundas desses falsos pastores, muitos dos quais pregam sobre um falso arrebatamento, que sua denominação será arrebatada antes da tribulação, ou que até mesmo que o período da tribulação será tranquilo, que não acontecerá nada. Outros ainda até pregam a inexistência da besta, já outros que a besta já veio, e que o Apocalipse se refere à perseguição dos irmãos na época da igreja primitiva. Que quando você escreve 666 em Alberto Romano, mais ou menos dá César Neron. César Neron, que é o nome do Nero. Por que Nero? Nero era nessa época um grande perseguidor dos cristãos, ele botou fogo em Roma, falou que era destruição e tal. Então ele denomina a besta, o diabo, o anticristo, o imperador romano. O que ele estava lendo? Ele estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava vendo que estava acontecendo ali. O livro, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Revelação. E não é a revelação do que vai acontecer. É a revelação que ele está trazendo para eles ali, daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e ler. Jesus não está falando do fim desse planeta racionante. Isso é uma obra-prima de Deus, somos nós. Ele não está falando também da gente que vai ser destruído, porque lá em Gênesis, Noé, quando faz uma aliança com Deus, Deus diz assim: nunca mais vou voltar a destruir o ser humano por causa da sua maldade e tal. Não, mas que mundo que fala que o Evangelho fala que tem que acabar? Esse mundo precisa acabar. O mundo de justiça, o mundo de dor, o mundo de sofrimento, esse mundo precisa acabar. Então esse é o fim do mundo que deve existir. Esse é o fim do mundo que precisa acabar. Agora, o mundo como é uma em que as pessoas pensam que vai tomar é hecatombe e que de repente não vai. Ainda há aqueles que erroneamente ensinam que a tribulação durará 7 anos, sendo que na verdade durará 3 anos e meio, a partir da queda do meteoro, o primeiro ai, onde após 1260 dias decorridos as duas testemunhas serão mortas, o segundo ai, aos 1290 dias o reinado da besta termina e aos 1335 dias o Messias retorna, o terceiro ai, para buscar os salvos nos locais preparados. É que o anticristo será o líder mundial, carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer a sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo, o avião vai ficar doendo, a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender, e ali foi a igreja que vai arrebatar. Quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser arrebatado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento da Terra, que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos, é que Cristo vem com o poder de glória e para aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. E por fim ainda existem aqueles falsos pastores que pregam erroneamente sobre a marca da besta, negando inclusive que seja o chip, e ainda induzem seus seguidores a colocar tal chip, afirmando que tal chip facilitará a vida das mesmas. Lá na frente, né? Uma coisa fosse colar para a nossa testa, para a nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso, seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, receber, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso, são verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficticiosa, falaciosa. E para ser sincero,
Eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque já me comprar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente e limitar esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip. Estude a Bíblia para no futuro, quando cada um tiver conhecimento suficiente para saber que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo, aí sim o domingo se tornará sim o sinal de identificação da aceitação do poder papal, que é representado sim por uma das bestas de Apocalipse 13. Tá ok? Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora inventaram um negócio de chip. Circulando pela internet, bobagem. Joga isso fora. Besteira. Joga isso fora. Só os problemas fosse chip, meu amigo. Tava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF, RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Ah, teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremoto. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo, é a besta? Para com isso. Sim, vai dar chip aos pobres que não têm dinheiro. Esse ensinamento dos vem de mentes que não são muito mentes que não são confiáveis. Sim. É impossível que seja. O número da besta é sinal da besta, é espiritual, não chip. Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta quem pergunta isso. Besta quem pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoa igual como você. Apocalipse 13, de 16 a 17, Apocalipse 14, 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. Sou pastor da Porão Falcão. Estava agora uma conversa bíblica com o pastor Ferreirinha e com o secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta situação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta, porque não 666. Chip não tem nada a ver com a marca da besta, porque não 666. Já estamos no tempo da manifestação do anticristo, a tecnologia já está a serviço dele. Então, essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm e que vem tendo desde o tempo que vão escrevendo, né? Identificando marcas da besta. Vamos ver, o senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta, é a tecnologia a serviço do homem. E acho que pensar essa tecnologia como marca da besta, muitas vezes é uma roupa paranoica, né? É um sentimento paranoico, né? É um sentimento paranoico.